Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa hora eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Vamos ler o texto de Daniel, capítulo 9, versículo de número 24 até o versículo de número 27. Acompanhe aí o vídeo. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Meus queridos, ano de 2020 é um ano de muitas especulações aí a respeito de muitos acontecimentos. E um deles é a volta de Jesus Cristo. Nós sabemos que o dia da volta do Senhor Jesus ninguém sabe. Porém, existem algumas pessoas que afirmam que descobriram o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo de número 36, que nos diz: porém, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. O ser humano é capaz de estipular uma data e dizer Jesus vai voltar nessa data aqui, porque esse conhecimento Jesus disse que ninguém sabe, dentro dessa esfera humana. Na esfera celestial, Jesus disse que os anjos não sabem e nem o Filho sabe. É um conhecimento restrito unicamente, quer dizer, um conhecimento restrito a uma única pessoa, que é o Pai, ok? Há uma expressão que a gente conhece que diz assim: para o bom entendedor, meia palavra basta. Ora, se o próprio Jesus afirmou que ele não sabe o dia exato do seu regresso, quem somos nós para afirmar ou marcar uma data dizendo que Jesus vai voltar naquele dia? Não é verdade? Se nós analisarmos a palavra de Deus, todos os discípulos que andaram com Jesus Cristo, nenhum deles pode pesquisar nas cartas, ler as cartas de Paulo, Pedro, João, nenhum deles afirmam com precisão o dia exato do regresso do Senhor Jesus Cristo. Porém, eles nos dão sinais de dias que antecederiam o regresso do Senhor Jesus, assim como Jesus afirmou em Mateus, também no capítulo 24, versículo de número 42, que nos diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ora, o próprio Jesus Cristo, afirmando que ele mesmo não sabe o dia do seu regresso, ele nos diz o seguinte: que nós devemos vigiar por não ter em mente e nem data do regresso do Senhor. Então ele faz algumas comparações. Ele diz: olha, se o pai de família soubesse a que hora da noite ou a que vigília da noite o ladrão viria para arrombar a sua casa, ele se prepararia, não é verdade? E não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Então o que o Senhor Jesus Cristo está afirmando aqui é que nós devemos vigiar, nós devemos ter cuidado, devemos estar prontos e preparados para o regresso do nosso Deus. Então fica a dica aí para nós: vigiar é o que Jesus afirma para todos aqueles que estão aguardando o seu retorno. No livro de Daniel, ele vem falar a respeito da profecia das 70 semanas. Muitas pessoas já têm estudado essa palavra e outras pessoas ainda buscam argumentos dentro da profecia para estipular um dia exato do regresso do Senhor Jesus. Foi o que fizeram aí
no começo desse ano e estipularam o retorno de Jesus Cristo aí para este mês de abril de 2020, o mês passado, tá? Só lembrando que hoje é 2 de maio. Outras pessoas ainda estão afirmando aí que nós já estamos vivendo o Apocalipse. É brincadeira, não? Mas a Bíblia Sagrada nos diz que o espírito do erro ou o mistério da iniquidade ele já opera, esperando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo está na terra. O Espírito do Senhor está cuidando da sua igreja. E possivelmente a igreja será arrebatada antes da manifestação do anticristo nesta terra. Daniel, lá na profecia das 70 semanas, ele tem a revelação do desenrolar da história na humanidade, da nação de Israel, do povo gentílico e da igreja do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz, Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo de número 24, ela nos diz o seguinte: e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Observe essa expressão agora. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então, quando Daniel profetiza a respeito das 70 semanas, 69 semanas então se cumpriram. Quando essas semanas se cumpriram, entrou o chamado tempo dos gentios. Este é o período da igreja na terra, aonde Deus está trabalhando no meio do povo gentílico e formou uma igreja. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele afirma que todos estão debaixo do pecado e necessitam da graça de Deus, da misericórdia do Senhor e do perdão do Senhor Jesus. Escrevendo ainda uma das suas epístolas, Paulo disse que na cruz Jesus reconcilia ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, tornando a igreja. Nós estamos vivendo este tempo, o tempo da igreja do Senhor Jesus. Mas observe que lá em Lucas, capítulo 21, versículo 24, fala a respeito de o tempo dos gentios e Jerusalém que seria pisado pelos gentios. Vou deixar aqui abaixo o link aí na descrição para vocês acessarem essas informações, o que ele está querendo dizer com Jerusalém ser pisado pelos gentios. Até que o tempo dos gentios, ou o tempo da igreja, se cumpra. Então, quando o tempo da igreja se cumprir, então a última semana no qual proferiu Daniel há de se cumprir. E este será a tribulação que virá sobre a face da terra. Tendo concluído isso aqui para vocês, resta dizer uma coisa importante aí. As pessoas que andavam com Jesus, os discípulos do Senhor, que tiveram contato próximo com ele, que conversaram pessoalmente com ele, nenhum deles se atreveram a estipular uma data do regresso do Senhor. Mas todos falaram corretamente, coerente com aquilo que Jesus falou lá no Evangelho de Mateus. Observe o que está escrito aí na segunda carta de Pedro: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Vamos ficar apenas com a primeira parte do versículo. Pedro não escreveu, não estipulou uma data do regresso do Senhor Jesus Cristo. Observe também o que disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3 e 5, que nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que eu detenho, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele dá duas informações importantes a respeito do regresso do Senhor Jesus. Acredito eu que um dos 3 mais importantes sinais que manifestam que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. Primeiro grande sinal
é o evangelho ser pregado em todo o mundo, como testemunho. Aí Jesus disse, aí virá o fim. Versículo 3 ele diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é o filho da perdição. Então, creio eu que um dos sinais fortíssimos que vai surgir no mundo vai ser uma apostasia. Aí você diz, não, irmão, hoje nós já temos muitas pessoas que estão apostatando da fé. Algumas parciais, outras de forma total. Porém, isso não é ainda como o sinal que o apóstolo Paulo fala aqui. Eu acredito que será uma apostasia fora do normal em todo o mundo da parte de muitos cristãos. Então este é um dos sinais que evidenciam de uma forma bem forte que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E o outro grande sinal é a manifestação do anticristo. Hoje nós vemos a manifestação do espírito do anticristo aí na sociedade. A Bíblia Sagrada nos diz que na manifestação do anticristo, quando ele tomar de conta aí do mundo, a igreja não estará aqui. Isso o apóstolo Paulo também fala aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 7. Acompanha aí. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Queridos, quando a Bíblia Sagrada fala a respeito de a um que agora detém ou o detém, está falando do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a igreja for arrebatada, o anticristo dará sua cara ao mundo e todos conhecerão o homem do pecado, o qual o Senhor Jesus Cristo desfará ele com o sopro da sua boca. Cabe a nós, como cristãos em Cristo Jesus, ter uma vida de vigilância, orar, jejuar, buscar a presença do Senhor, nunca deixar com que as nossas vestes espirituais venham sofrer algum detrimento, alguma mancha, para que aquele dia não venha nos apanhar como um ladrão de noite. Um forte abraço a todos vocês, fiquem com Deus e que essa palavra sirva de edificação e de um alerta para você, para que você não creia em outra coisa a não ser o que está escrito na palavra de Deus.